Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre o tema 9 da nossa apostila, que diz respeito à questão de cultura e identidade. Né? Então, aula passada nós começamos uma introdução ao conceito de cultura para a antropologia, para a sociologia, e nós entendemos, espero que tenha ficado claro, que quando se fala em cultura, nós estamos falando sobre algo produzido pelo ser humano, diferente da natureza e que tem um grau de importância. Então é algo que vai ser transmitido, vai ser passado para outras gerações. A linguagem, vestimentas, tipos de alimentos, então uma série de coisas efetivamente que nós temos como artigos de produção, não é? Lembre-se, cultura pode ser material ou imaterial. Material, um objeto produzido, uma coisa, imaterial, aquilo que está ou faz parte da mente do sujeito. Né? Então, conhecimento sobre linguagem, conhecimento sobre dança, enfim. Né? Pois muito bem. Hoje nós vamos falar e nós vamos observar um pouco a relação sobre a ideia de cultura e identidade. Por quê? Porque muitas vezes nós nos referimos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sobre o aspecto da cultura como, ou melhor, desculpe, o aspecto da identidade como um aspecto pessoal. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, para mim tá bom assim, para mim não tá bom assim. Então, em muitas perspectivas, em muitos momentos, nós nos referimos ao conceito de identidade como algo muito pessoal, muito particular. Sim, identidade tem o seu aspecto, a sua característica individual, a sua característica particular, aquilo que cada um de nós é. Mas a identidade, ela é um processo também formado e que recebe a maior influência do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. O que eu quero dizer com isso? Repare, quando nós nascemos, então acabei de nascer, eu vou usar esse momento no sentido mais específico, porque na verdade isso já até acontece antes mesmo do nascimento, mas vamos considerar o momento do nascimento como o início da nossa vida nesse mundo. No momento em que a gente nasce, nós somos inseridos dentro de uma sociedade e uma das primeiras coisas que nós recebemos é o quê? É um nome. Repare que o maior fator de identidade que nós temos, meu caso, Marcelo, então qualquer um me chama de Marcelo e tal, bababá, não fui eu que escolhi. E nós recebemos um nome porque existe uma convenção social, cultural de dar nome às pessoas. Dependendo do lugar, dependendo da região, esse nome vai sofrer alterações. Vejam vocês que, se nós pegarmos pessoas mais velhas, existe um padrão de nomes entre pessoas hoje com 60, 70 anos. Se a gente pegar pessoas da minha geração, 30, 40 anos, existe ali um padrão de nomes. Se a gente pegar pessoal da geração de vocês, aí adolescentes, você tem um padrão, as crianças que estão nascendo agora. Então, existe sim uma mudança, porque estava passando uma novela, então um monte de gente dá o nome para aquela criança, porque tinha um ator de cinema que eu gostava muito, então muita gente dá o nome para o filho, e assim vai. Outra coisa, por exemplo, é que nós já somos inseridos dentro de certos rituais. Então, por exemplo, é muito comum, depois que a criança nasce, por exemplo, o pai, um tio, alguma coisa, vai lá, se é menino, dá um uniforme do time de futebol. Não, porque vai torcer pro São Paulo, porque vai torcer pro Corinthians, vai torcer pro Palmeiras, e assim vai. Se é menina, já se colocam alguns aspectos como, já sai de dentro do hospital com a orelha furada, já vai dar lá uma pulseirinha de presente, a roupinha cor-de-rosa. Então vejam vocês que esses fatores que compõem a nossa identidade não são escolhas nossas. Hoje mesmo, eu adulto e etc, independente, quando eu levanto de manhã e vou até o meu guarda-roupa e vou escolher a roupa que eu vou usar no dia, eu tenho ali uma variação de possibilidades, se eu vou
à praia eu vou usar um tipo de roupa, se eu vou à igreja eu vou usar um outro tipo de roupa, se eu vou numa festa, se eu vou fazer faxina em casa, enfim, eu vou, né, escolher. Mas repare que dentro dessas escolhas que eu faço, existe um padrão cultural, né? Então eu uso camiseta, shorts, calça comprida, sei lá, porque eu estou dentro de uma sociedade que me permite esse padrão e isso faz parte da minha identidade. Se eu tivesse nascido, se eu vivesse, por exemplo, num país lá no Oriente Médio, talvez eu estivesse usando uma bata, né, aquele roupão que vai até o pé e um turbante na cabeça, não é? Então, reparem que quando nós falamos sobre identidade, e identidade é algo extremamente importante, eu preciso entender que a identidade ela não é só individual. A identidade não é só algo ligado a uma característica pessoal e particular de cada um dos sujeitos. Sim, existe o que você pensa, o que você acha, as suas opiniões, as suas ideias, mas muito do que nós temos, né, no sentido da nossa identidade, faz parte de um conjunto, né? Então, de novo, né, olhe para as pessoas na rua, né, quando a gente poder, de fato, voltar à nossa rotina normal, olhe para as pessoas, veja a diferença de idades, por exemplo, né, então as gerações, e veja, por exemplo, formas de se vestir. Né? Você pega pessoas mais velhas, homens mais velhos, por exemplo, tem o hábito de usar uma camisa, mesmo que de manga curta, tal, uma calça mais social. Você pega, né, um pessoal mais jovem, tá de camiseta, tá de tênis. Você pega o pessoal mais molecada ainda, tá andando na rua de chinelo. Então, repare que existe um padrão, né? Existem, aliás, vários padrões que, do ponto de vista cultural, nos dão identidade. Né? A própria língua que nós falamos. Eu não escolhi ter como língua mãe, por exemplo, a língua portuguesa. Eu nasci dentro de uma sociedade, dentro de um país, dentro de um ambiente que fala a língua portuguesa e fui educado dentro da língua portuguesa. Depois de adulto eu posso escolher falar qualquer outra coisa, posso aprender, né, qualquer língua que exista aí dentro do universo. Eu posso aprender Glingo, por exemplo. Né? Para quem não conhece, o Glingo é uma língua de um seriado, né, do Jornada nas Estrelas, que um povo lá específico fala, né, essa língua, né? Então, posso aprender? Posso aprender, tal, mas eu não escolhi que língua eu seria, por exemplo, eu aprenderia a falar, não é? Então, quando falamos em cultura, falamos em identidade. E essa identidade não é só uma identidade individual e particular, ela é uma identidade que está associada, está atrelada à perspectiva a qual o sujeito que, né, está dentro daquele processo cultural, dentro daquele ambiente, vai ser influenciado de algum modo, tá ok? Então, agora, né, acompanhe a leitura aí do capítulo respectivo do livro, né, que é o capítulo 9, Cultura e Identidade. Faça os exercícios desse capítulo, então, ante o vídeo, ante o capítulo que você recebeu, de forma a melhor compreender, melhor entender aí aquilo que a gente tem como conhecimento sobre cultura, tá certo? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até breve, ok? Tchau, tchau.